Israel. Israel é um país repleto de história, cultura, entretenimento e religiosidade. Para os judeus é a terra prometida por Deus a Abraão. Para os cristãos, o local da vida, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Para os muçulmanos, foi onde ocorreu a ascensão de Maomé aos céus. Assim, o país guarda a fé das três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A infraestrutura turística de Israel é excelente. A culinária é leve, saborosa e saudável, com muitos pratos conhecidos dos nossos restaurantes árabes, como o falafel e o hummus. A maioria dos cristãos que vão a Israel desejam visitar o famoso Mar Morto, que é o ponto mais profundo da terra, com águas tão salobras que é praticamente impossível afundar nelas. Em Caná, na Galileia, encontram-se as ruínas de uma antiga sinagoga de 2000 anos, onde, segundo o livro de São João, capítulo 6, foi palco do milagre do vinho. Ainda na Galileia, às margens do lago Genezaré, foi onde as águas foram acalmadas por Jesus, em meio à tempestade. No Monte das Bem-aventuranças, ainda na Galileia, foi onde se passou todo o capítulo 5 de São Mateus, às margens do Rio Jordão. Em Cafarnaum encontram-se as ruínas de 2000 anos, um lugar chamado de Fortaleza de Megido, onde ficava o palácio do rei Salomão. Neste local ainda existem os altares dos sacrifícios cananita. As belas ruínas de Cesárea Marítima, a cidade construída por Herodes, às margens do Mediterrâneo, é o local da antiga residência de Pilatos, e é também onde o apóstolo Paulo esteve preso por 2 anos. Em Belém, existe a Igreja da Natividade, a primeira igreja construída em Israel e que guarda a gruta onde é o exato lugar do nascimento de Jesus. Jerusalém é o principal destino de Israel, a cidade respira fé, além de ser um verdadeiro caldeirão cultural, já que abriga templos, santuários e monumentos importantes para muçulmanos, judeus e cristãos. São muitos lugares para visitar em Jerusalém. Dentre os mais visitados estão o Monte das Oliveiras, a Igreja da Ascensão, a Basílica de Todas as Nações, a Igreja de Santa Ana, Capela da Flagelação, a Via Dolorosa, a Basílica do Santo Sepulcro, o Monte Moriá. E como atrativo à parte, no subterrâneo da cidade de Jerusalém encontram-se as escavações arqueológicas da famosa Cidadela de David. Temos ainda o Tanque de Siloé, no Vale do Rei, onde existe um túnel de mais de 2000 anos de história, que segue até próximo ao famoso Muro das Lamentações, e também a muralha ocidental da cidade antiga de Jerusalém. Por onde quer que se vá, a segurança é extrema e a beleza e a emoção andam lado a lado com quem viaja por Israel. Apesar das eventuais dores de cabeça com os bloqueios nas estradas e as revistas do exército, Israel é, certamente, mais seguro para o turista que muito lugar no mundo por aí. O que podemos esperar do turismo com a guerra em Israel? E como está a situação para o turismo, no Oriente Médio? Em uma guerra, onde há tantas mortes e destruição, não há ganhadores. Além dos impactos mais óbvios e imediatos, existem ainda aqueles secundários, mas que fazem a população continuar a sofrer no longo prazo, como escassez de produção e desemprego, por exemplo. E o setor do turismo atua como um pacificador, não apenas precisando de paz para acontecer, mas também estimulando a paz nos territórios. Japão. O Japão é um país bem pequeno, com apenas 378 mil quilômetros quadrados, porém é rico em cultura, misturada com a harmonia e a serenidade do seu povo, que carrega uma arte milenar curiosa que sobrevive até os dias atuais. Os elementos culturais do Japão são formados por uma série de símbolos, tradições familiares e rituais que percorrem o cotidiano. Das construções à escrita, e uma mistura de religião e arte, o respeito às outras pessoas e às regras, são evidentes e muito presentes na cultura do Japão. Sem contar com a educação que é supervalorizada e respeitada. Pois mais de 99% da população japonesa sabe ler e escrever. O país tem uma das maiores taxas de alfabetização do mundo. Assim como o esporte e algumas de suas culturas que se espalharam pelo mundo, a culinária japonesa atrai muitos turistas. Pelo fato de o Japão ser um país formado por ilhas, os japoneses criaram o hábito de utilizar o mar como fonte de alimento, pois é de onde retiram diversos tipos de peixes, moluscos e algas marinhas. Do Japão saiu o sushi, iguaria que mistura peixe e arroz envolto em uma capa de alga. O arroz é a base de ao menos 2.000 pratos japoneses. A exigência pela qualidade do arroz começa no plantio, e a colheita segue diretrizes especiais. Outro ingrediente que resume a peculiaridade da culinária japonesa é o peixe, que consiste em uma importante fonte de nutrição. Ele é o ingrediente fundamental no preparo de pratos típicos como o sashimi, peixe cru, e o sushi, pequenos bocados de arroz temperados com vinagre, cobertos com fatias de peixe cru.
A culinária japonesa é tão relevante para a cultura do Japão que é reconhecida pela Unesco. Discretos em vários aspectos, ressalta-se que não são todos os templos que podem ser visitados e as orações não são públicas. Suas principais crenças têm raízes no shintoísmo e no budismo, mas coexistem com outras religiões, até mesmo com a cristã, porém, nem sempre foi assim. O Japão é um arquipélago formado por inúmeras ilhas, sendo as principais, Kyushu, Hokkaido, Shikoku e Honshu. Nesta última, a maior delas, é onde fica a capital, Tóquio. Muitos turistas chegam a Tóquio esperando encontrar apenas delicados jardins com cerejeiras em flor e pagodes budistas. No entanto, o país assusta um pouco, primeiro pelos preços e depois pela dificuldade na comunicação. Nenhum povo do mundo trabalha tanto quanto o japonês, nenhum outro possui um espírito tão forte de coletividade, como se todos formassem uma imensa equipe. Poucos povos são tão honestos, educados e gentis com estrangeiros quanto o japonês. As cidades de maior interesse turístico no Japão, na ilha de Honshu são Nikko, Kamamura, Hakone, Takayama, Shirakawa, Matsumoto, Magome, Sumago, Osaka, Okayama e Kyoto, todas com belos templos budistas ou antigos palácios. Em Shikoku, Matsuyama é conhecida por seu castelo feudal e por suas termas. O Shiko, na mesma ilha, possui construções bem preservadas. Beppu, na ilha de Kyushu, é um balneário com diversas fontes de água mineral, naturalmente quente. Jordânia. Ofuscada pelo vizinho Israel, a Jordânia é um destino completo e seguro com atividades turísticas que vão desde passeios culturais pelos sítios arqueológicos, até excursões pelo deserto, além de oferecer atividades de mergulho. Separe alguns dias da sua viagem pela Terra Santa e faça um desvio para emergir na cultura árabe, desfrutar das tradições beduínas e colecionar experiências inesquecíveis. Aventure-se por uma cidade de pedra, além de Indiana Jones, pois é difícil resistir ao espírito aventureiro quando se visita uma cidade com mais de 2000 anos de história, patrimônio mundial da Unesco, nova maravilha do mundo moderno e cenário de filme do arqueólogo mais famoso da história do cinema, Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989. Petra é um destino de tirar o fôlego, uma cidade toda esculpida em rocha que resistiu às guerras, abandono e intempéries da natureza, para poder contar a sua história. A principal atração da Jordânia é facilmente acessível em excursões de um dia, saindo de Israel, mas poderá ser aproveitada com calma em mais dias, percorrendo suas ruas petrificadas, palácios e monastérios. Se a sua imagem de deserto é apenas um monte de areia sem forma, é melhor repensar. O Wadi Rum tem montanhas de pedra em tons avermelhados construídas pelo vento e com uma aparência quase lunar. A vasta paisagem desértica também é lar de nômades beduínos que oferecem passeios divertidos de 4x4, jantares tradicionais em frente à fogueira e uma noite com vista para o céu estrelado, em tendas luxuosas. Embarque em uma viagem com camelos, música árabe e visite os lugares por onde passou Lawrence da Arábia. Não só Israel é conhecido pelos roteiros turísticos baseados no livro sagrado dos cristãos, a Jordânia também é repleta de atrações de igual importância que agradarão fiéis e apaixonados por história e geografia. Conheça a parte do Rio Jordão onde João Batista batizou Jesus Cristo, o monte onde Moisés viu pela primeira vez a terra prometida, e muito mais. As influências culturais não param por aí. Conheça Amman e seu magnífico teatro romano, uma cidadela que sobreviveu a diversas civilizações e museus com acervos para ampliar seu conhecimento. Com desertos de areia em tom avermelhado e montanhas de pedra que parecem brotar do chão, a Jordânia preenche todas as expectativas que existem no imaginário popular sobre o Oriente Médio. Na Jordânia encontramos nômades, camelos, tendas beduínas e a típica hospitalidade árabe, sempre bem acompanhada de uma xícara de chá. O país parece ser feito para o turismo, estradas de fácil navegação, ótima infraestrutura hoteleira e um ingresso único que permitem acesso às principais atrações que de tão fotogênicas, exigirão bateria e memória extras da sua câmera. Vá preparado, pois existem roteiros bíblicos, rotas que passam por patrimônios mundiais da Unesco, ruínas históricas e museus que respiram história. Petra é, indiscutivelmente, a principal atração da Jordânia, e uma visita ao sítio arqueológico é imperdível. Não à toa, todos os dias turistas saem de Israel em excursões para passar pelo menos algumas horas em meio à cidade petrificada. Kuwait. A cidade do Kuwait fica na costa do Golfo Pérsico, e é a capital do país. Muitos logo pensam em guerra quando ouvem o nome Kuwait. Mas a cidade do Kuwait é uma metrópole semelhante a outras grandes cidades do Médio Oriente, com a sua silhueta delineada pelos modernos arranha-céus e edifícios que ostentam a riqueza do país. Durante o tempo que estiver nesta cidade, visite os atrativos turísticos e explore o local a fundo.
A cidade do Kuwait passou de aldeias poeirentas para uma luxuosa cidade após a descoberta do petróleo, a partir dos anos 30. As torres do Kuwait são um marco na paisagem da cidade e funcionam como um miradouro, podendo apreciar uma excelente paisagem lá de cima, a 360 graus. O atrativo turístico mais recente é a Torre da Libertação, Liberation Tower, que já estava em construção quando houve a invasão do Iraque, em 1990, mas foi assim batizada como símbolo da libertação do Kuwait, em face à invasão do Iraque. Esta torre é um monumento nacional, apesar de ser uma torre de telecomunicações, e tem nela um restaurante e um observatório. A lista dos edifícios modernos de arquitetura arrojada é extensa, mas se quiser mergulhar num ambiente mais tradicional, dê um passeio pelo mercado Sou Al-Mubaraki e mergulhe no espírito rotineiro dos kuwaitianos. Se preferir a rotina dos grandes magnatas, então terá muitos malls, centros comerciais, à escolha. Se quiser fugir um pouco da cidade, embarque em um ferry até as Ilhas Failaka, uma viagem de cerca de 1 hora no Golfo Pérsico. Esta ilha foi colonizada pelos gregos da antiguidade e podemos encontrar vestígios arqueológicos da sua ocupação, como um forte e 2 templos helênicos. Apesar de ser o país da região que menos tem a oferecer, no que se refere ao turismo, é possível fazer uma viagem enriquecedora e bem interessante. Acorde cedo e seja o primeiro a entrar nos melhores destinos de Kuwait, monumentos, museus ou outros locais de interesse, como a Liberation Tower, a melhor vista da cidade, e o Museu Kuwait House for National Works Museum, que é muito interessante. O Kuwait é uma das unidades políticas do Golfo Pérsico que se transfigurou com a exploração do petróleo. Eram pequenos estados, sem grande significado e pouco mais do que aldeias poeirentas, tornadas símbolos de riqueza. Aconteceu no Kuwait como nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e no Bahrein. As suas capitais transformaram-se em modernas cidades, com escassos traços do passado, onde os turistas vão para consumir e admirar o poder econômico proporcionado pela extração do petróleo. Dubai será a grande referência entre estas cidades, mas Kuwait City oferece o mesmo gênero de experiência. No Kuwait há um elemento diferente, as marcas físicas e psicológicas deixadas pela invasão iraquiana de 1990 e a posterior restauração da soberania do Emirado. Esse conflito danificou muito o patrimônio existente na cidade, que teve de ser reconstruído e, de certa forma, melhorado, após 1991. Os encantos de Kuwait City concentram-se na modernidade da arquitetura, nas dimensões majestosas das mesquitas e na preciosidade do pouco que existe, da era pré-petróleo. Laos. O Laos é um pequeno e modesto país do Sudeste Asiático, com muitas riquezas naturais e culturais, bem como inúmeras atrações turísticas. Mais rústico que os países com os quais faz fronteira, como o Vietnã e a Tailândia, o país é cortado pelo rio Mekong, e é um destino bastante procurado para ecoturismo e turismo de aventura. Quase 70% da população de Laos é budista, e você não deve esperar luxo durante sua viagem. O país é um dos mais pobres do mundo e tem uma infraestrutura precária, sobretudo nas cidades rurais. Mesmo assim, os turistas não devem ficar decepcionados, pois é possível visitar os muitos templos budistas, os mercados populares de Luang Prabang ou até praticar esportes radicais em Vang Vieng. O país tem cerca de 6,5 milhões de habitantes, com uma característica curiosa: trata-se de um povo jovem. Em média, estima-se que 35% da população local tenha menos de 14 anos de idade. A cultura local e a economia são basicamente rurais. 45% do PIB do país corresponde à agricultura, setor que emprega 73% de toda a população, tornando Laos um país bastante ruralizado, e a capital Vientiane não é uma exceção. A duração da sua viagem a Laos deverá ser proporcional àquilo que você vai querer conhecer. Se sua viagem ficar limitada à cidade turística de Luang Prabang, 3 dias podem ser suficientes. Caso você esteja planejando um roteiro para visitar mais cidades, deverá reservar no mínimo uma semana a mais. O Laos é um país considerado seguro para turistas, inclusive com mulheres que viajam até lá desacompanhadas. Ou seja, você não terá problemas para caminhar sozinho às 5 horas da manhã, para ver o nascer do sol na Roda das Almas, na cidade de Luang Prabang, por exemplo. De qualquer forma, recomenda-se que os turistas fiquem especialmente atentos para pequenos furtos em cidades maiores e com muito fluxo turístico, como Vang Vieng e a capital Vientiane. Curiosidade sobre Laos. O Laos é um país cheio de riquezas culturais e naturais, e isso vai te garantir uma viagem inesquecível, mas é preciso tomar cuidado com algumas peculiaridades do país para não cometer gafes, pois a população local tem alguns hábitos que podem parecer estranhos. Mas cabe ao turista respeitar, como por exemplo, tirar os sapatos antes de entrar em qualquer tipo de estabelecimento, incluindo hotéis e templos.
Sob nenhuma hipótese você deve tocar a cabeça de um alciano, pois trata-se de uma ofensa grave, já que a cabeça é considerado o ponto pelo qual o corpo se liga ao sagrado. As mulheres não podem usar biquíni ou maiô, mesmo em cachoeiras e rios. Ninguém deve entrar em templos com os joelhos e ombros descobertos. Por fim, não se esqueça de sorrir. O povo de Laos é famoso pelo sorriso largo e pela simpatia, e retribuí-lo será também sinal de cortesia da sua parte. Líbano. O Líbano faz fronteira com a Síria, com o Mar Mediterrâneo e com Israel. Toda a região que vai da Península do Sinai, no Egito, ao Rio Jordão, na Jordânia, passando por Israel, Palestina e sul do Líbano, são consideradas a Canaã bíblica ou Sion, como é conhecida pelos judeus esta área sagrada, que desde sempre vem sendo alvo de disputas por inúmeros povos e governos, mas em fases alternadas, de calmaria a conflito. Já o Líbano, além de considerar que a Palestina e a Síria, com quem tem boas relações, foram invadidas, recebeu uma onda massiva de desalojados palestinos. Uma vez que não há reconhecimento de Israel, os palestinos refugiados no Líbano nunca receberam cidadania, e vivem meio ao limbo há mais de 70 anos, praticamente como apátridas. Por conta disso, os palestinos vivem meio segregados no Líbano, o que contribuiu ainda mais para o radicalismo de alguns grupos, que por sua vez se juntaram com alguns grupos mais radicais do próprio Líbano, da Jordânia e do Egito. O combate a tais grupos foi usado como justificativa para que Israel invadisse o sul do Líbano, em 1982. Em tese, os israelenses iam apenas combater esses grupos, mas eles foram ficando, e acabaram causando uma reação reversa, que culminou no fortalecimento do grupo conhecido como Hezbollah. Este utilizou tantas táticas de guerra quanto de homens-bomba para expulsar Israel do território libanês, depois de 18 anos, em 2000. Ficou tudo calmo até 2006, quando os países tiveram um rápido conflito, após o qual assinaram um cessar-fogo que se mantém até hoje. Assim sendo, recomenda-se que se evite os guetos palestinos em Beirute, que são os bairros identificados com uma bandeirinha verde, símbolo do Hamas, um grupo político, ou a bandeira da Palestina. Além disso, existem muitos acampamentos de refugiados sírios por todo o Líbano, mas em maior quantidade nessa mesma região. Curiosamente, Beirute, a capital, também é conhecida pela sua agitada vida noturna. Nos bazares, normalmente longos corredores cheios de lojinhas charmosas, você encontrará muitas delícias que fazem da culinária libanesa tão famosa: os temperos, muitas frutas secas, pistachos torrados e, claro, os doces. E você sabia que fica no Líbano uma das mais antigas vinícolas do mundo? Sim, é a vinícola Chateau Ksara. Você pode visitá-la e trazer um ótimo e original vinho libanês, além de encontrar uma variedade de artesanatos para souvenirs. Outro hábito do Líbano é o uso do narguilé, afinal, os libaneses fumam muito em todos os lugares. Fumar narguilé é uma forma de socialização comum entre pessoas de todas as idades e classes sociais libanesas, nos bares, nos restaurantes e na rua mesmo. Os libaneses são muito simpáticos, calorosos, animados, vaidosos e conhecidos por viverem a vida como se não houvesse amanhã, sendo essa uma das razões pelas quais Beirute é cheia de bares e baladas sem fim. Dizem que essa característica vem dos inúmeros conflitos, destruições e reconstruções que os tornaram ao mesmo tempo resilientes e focados no presente. O Líbano é pequeno, por isso tudo é perto, e como ainda não tem um turismo massivo, provavelmente você conseguirá visitar quase tudo sozinho. Malásia. Visitar a Ásia é o desejo de muitos turistas que buscam por experiências únicas que não podem ser encontradas em outras partes do mundo. Além dos destinos mais tradicionais, conhecer a Malásia está se tornando uma prioridade na lista de quem deseja ter contato com uma rica cultura, além de se apaixonar por lindas paisagens. É normal que muitos queiram conhecer as belezas da muralha e dos lindos pandas na China, do agito misturado com a calmaria do Japão e da efervescência pop da Coreia do Sul, mas e se você for além disso? Localizada no Sudeste Asiático, a Malásia possui, na mistura de culturas e referências, o diferencial que a torna única e tão interessante. Com cerca de 31 milhões de habitantes, este país possui uma economia emergente, contando principalmente com investimentos de outros países do continente. Mas é no turismo que ela se torna tão especial, e não falamos apenas da capital, Kuala Lumpur, mas de todo o país. As praias paradisíacas e o clima agradável tornam a Malásia uma opção interessante para os turistas, em qualquer época do ano. Kuala Lumpur é um dos principais destinos turísticos da Malásia por conta da sua supermodernidade, que dão a sensação de estar vivendo no futuro. Inclusive, a cidade chegou a ser apontada pela CNN como uma das 12 melhores cidades do mundo para se fazer compras.
Mas se as maravilhas de uma metrópole não chamam a sua atenção, as praias locais com águas cristalinas, areia branca, sol e calor, formam a combinação que atrai os turistas que desejam evitar as aglomerações da vizinha Tailândia. Existem diversas ilhas espalhadas pelo país, algumas pouco habitadas e quase intocadas pelo ser humano. Isso dá um toque todo especial e é perfeito para aqueles que gostam de lugares menos agitados e desejam apenas descansar. Algumas das principais praias da Malásia são Langkawi, Penanggi, Kota Kinabalu e Ilha Redang. Aliás, as ilhas são um capítulo à parte para quem quer conhecer a Malásia, uma mais linda que a outra que até fica difícil apontar qual a mais bela. Elas possuem uma similaridade com as que encontramos no Caribe, mas com um charme asiático que deixa tudo ainda mais bonito. Uma característica interessante é que elas são bem cuidadas, se tornando verdadeiros paraísos ecológicos. Se você é amante de esportes radicais vai gostar ainda mais, pois as ilhas da Malásia são perfeitas para a prática de algumas atividades como snorkeling e mergulho. Conhecer a Malásia e deixar de provar a culinária local é quase um pecado. A gastronomia local é influenciada por várias partes do mundo, principalmente a culinária chinesa e indiana, com muitas opções que levam carnes de frango, patos e peixes. Para quem deseja se aventurar ainda mais na culinária local, é indicado visitar o Central Market, localizado na capital Kuala Lumpur. O Índice de Desenvolvimento Humano Malaio está na 62ª posição, e o Produto Interno Bruto ocupa o 42º lugar, estando melhor do que o Brasil, em ambas as categorias. Isso se reflete em um país bem desenvolvido, com um bom nível de segurança pública e limpeza das ruas. Isso pode ser percebido pelos turistas que passam pelo país, que podem se divertir com mais tranquilidade e conforto. Além disso, o país costuma tratar muito bem os turistas, principalmente as mulheres, então, estar sozinha na Malásia é seguro, seja para grupos de mulheres ou mesmo para aquelas que preferem viajar solo, pois respeito e segurança estão muito presentes por lá. Outro fator positivo é a receptividade do povo local que costuma tratar muito bem os turistas de todas as partes do mundo, especialmente os brasileiros. Por mais que o idioma oficial seja a língua malaia, falar inglês já é suficiente para conversar e se orientar pelo país, sem maiores dificuldades. Pois saiba que conhecer a Malásia é extremamente vantajoso para os turistas brasileiros. Além de um baixo custo de vida no local, o real é ligeiramente mais valorizado que a moeda do país, e isso deixa tudo mais em conta e não pesa no bolso na hora de planejar a viagem e fazer os gastos por lá. Maldivas. As Ilhas Maldivas na Ásia é um arquipélago de 1.196 ilhas espalhadas pelo Oceano Índico, sendo 203 delas habitadas. Apesar da fama de destino de luxo, as Maldivas são um país como qualquer outro, com casas, escolas, hospitais e até transporte público de barco, entre as ilhas. As Maldivas consistem em 26 atóis, recifes de corais e bancos de areia. Não há escolha perfeita na hora de decidir onde se hospedar nas Maldivas. Tanto as ilhas privadas dos resorts e hotéis, quanto as ilhas públicas onde vive a população local, possuem prós e contras. Mas isto acontece em qualquer país, o turista sempre estará sujeito às regras locais e as mesmas deverão ser respeitadas. Em geral, escolhe-se a ilha onde se quer ficar de acordo com o hotel. Apesar de visualmente romântico, o barulho do mar à noite pode ser um incômodo na hora de dormir em bangalôs luxuosos. Além disto, alguns não têm muita privacidade, pois o quarto fica coladinho com o do vizinho, e a maré baixa também poderá atrapalhar seus planos de mergulhar direto no mar. Já no quarto comum você vai aproveitar tudo que a ilha do seu hotel puder oferecer, praias desertas, infraestrutura impecável e passeios mais em conta. No entanto, o bangalô é uma atração à parte, já que dele você terá acesso ao oceano, e em alguns casos, vista para o pôr ou para o nascer do sol. A alimentação é outra questão que merece atenção, pois a pensão completa é a melhor opção para quem não consome álcool. Para os amantes da natureza e da vida marinha, existem os tours incríveis, de barco, para a prática do mergulho e do snorkel. As ilhas do arquipélago das Maldivas são pequenas, planas e de fácil orientação, e dá para transitar por elas apenas caminhando. Já o transporte entre as ilhas exige algum planejamento. Para se locomover em um território de mais de 90.000 km², de puro oceano, será necessário contar com barcos, públicos ou privados, e hidroaviões. As Maldivas são um país de maioria muçulmana, portanto, convém respeitar as regras do local. Lojas e comércios podem fechar durante os horários das orações e o álcool e a carne de porco são proibidos nas praias públicas. Fique atento ao período do Ramadã, onde fica proibido comer e beber na rua, e muitas coisas funcionam em horário diferenciado. Existem praias específicas para os turistas usarem biquíni.
Nos demais lugares e praias públicas, vista-se de maneira discreta, cobrindo ombros e joelhos, sem roupas decotadas ou que marquem muito as curvas do corpo. O mesmo vale para homens, nada de andar de sunga e sem camisa fora das praias turísticas permitidas. Já nas ilhas privadas dos hotéis e resorts são uma bolha, onde tudo é permitido. É possível ter acesso a menus internacionais com bebidas alcoólicas e até bacon no cardápio. Crimes violentos não fazem parte do dia a dia, ainda mais contra turistas. A capital Malé é apenas uma cidade portuária com prédios sem graça e espremidos em uma ilhota. Há pouco para se ver na capital, e caso seja inevitável passar uma noite próximo ao aeroporto, prefira a ilha artificial vizinha, Ulil Malé, conectada por uma ponte, e bem mais agradável para se passar um curto período. Mianmar. Mianmar pode até não ser um dos destinos mais conhecidos do continente asiático, mas sem dúvida é um dos destinos mais excêntricos, curiosos e exóticos de toda a Ásia. Com uma diversidade étnica impressionante, o país conta com belezas naturais impressionantes, monumentos, castelos surpreendentes construídos em meio às florestas, templos suntuosos de Buda, e estupas por toda a parte. Estupas são monumentos construídos sobre os restos mortais de uma pessoa importante para a religião budista. Com certeza você irá se encantar com o estilo de vida de Mianmar. Histórias, tradições e muita cultura não faltam por lá. Em Mianmar a cultura é muito rica, assim como toda a sua história. Antes de contarmos um pouco sobre este destino, é importante saber que até 1989, a atual Mianmar era chamada de Burma ou Birmânia. Por isso, você já pode ter visto Mianmar e Birmânia, como nomes para o mesmo destino. Para você entender um pouco sobre o país, no século XIX, Mianmar foi agregado ao Império Britânico e somente se tornou colônia própria em 1937. Porém, sua independência foi conquistada somente em 1984, após muitos confrontos. O país enfrenta um regime ditatorial bem rígido há décadas, mas nos últimos anos o governo abriu as portas para o turismo, uma vez que por lá existem locais interessantíssimos para se conhecer. Com forte influência do budismo e do povo Mon, em Mianmar, as curiosidades e a rica cultura são as principais atrações. Uma delas é que os rapazes budistas devem se tornar monges por pelo menos um período da juventude. Aliás, o país ficou muito conhecido no mundo por conta das mulheres das tribos Kayan e Padaung, que usam anéis de metal a fim de alongar o pescoço. Por lá, você verá também muitas pessoas usando uma pasta branca, que é a tanaka, um cosmético artesanal à base de casca moída para se proteger do sol. Inclusive, esse hábito é milenar. Aliás, não estranhe a tonalidade avermelhada dos dentes dos moradores locais que mascam nós de areca com folhas de betel. Um dos grandes destaques no país são os templos e as estupas budistas espalhadas por todo o país. Aliás, os mosteiros como o Monastério Magandayon, é a mais importante escola de monges do país. Um local que atrai muitos turistas é Bagan, uma região em meio à vegetação e às montanhas, onde estão concentradas centenas de estupas. Não deixe de fazer um passeio de balão, um dos divertimentos mais conhecidos da região. Outras atrações turísticas como o Ptazanti Pagoda, um impressionante monumento que possui o dente do famoso Buda da China, além de outras relíquias. A imponente Shwedagon Pagoda, de cor dourada, com cerca de 100 metros de altura, construída há quase 3.000 anos, também é muito importante para o turismo do país, atraindo milhares de turistas todos os anos. Mongólia. Viajar pela Mongólia pode ser bem complicado, pois falta informação sobre o turismo no país. Mas vamos lá. A capital da Mongólia é Ulaanbaatar, a única cidade grande do país, e é onde vive metade da população mongol. Boa parte da população vive como nômades, em yurts, as casinhas típicas de lá. Em Ulaanbaatar há muitas opções boas de hospedagem e quanto mais perto da Sukhathar Square ou do State Department Store, melhor, pois lá é o centro da cidade, onde está o comércio, restaurantes, transporte público e bons hostels e pousadinhas baratas. Como boa parte do país é de vilas e acampamentos nômades com pouca estrutura, a energia elétrica é só de geradores, falta banheiro e não existe quase nada de asfalto. Os turistas aventureiros consideram o país perfeito, pois ainda existem muitos lugares desconhecidos para o turismo. Os mongóis povoam o interior do país e vivem, geralmente, em guias ou em yurts, que são casas desmontáveis, levantadas com madeira e cobertas por feltro.
Assim eles podem escolher trocar de região quando muda o clima do lugar, o que os impossibilita de criar os seus animais ou de plantar. E na Mongólia isso ocorre com bastante frequência, pois o verão é de calor intenso e os invernos extremamente gélidos. Além disso, o país está situado numa região de grande instabilidade climática, ficando assim difícil de prever como será a próxima estação. Na época de Gengis Khan, o fundador do Império Mongol, até hoje o maior nome do país, o jeito nômade de viver foi uma grande vantagem, pois permitiu que seus exércitos se movessem depressa em ambientes hostis, comendo pouco e encarando diferentes ecossistemas. De fato, os mongóis causavam medo e terror por onde passavam e também por conta da sua resistência e da sua estratégia de guerra, que adaptava fatores da vida nômade ao campo de batalha. Chamar de batalha é pouco, pois normalmente os mongóis dizimavam os militares oponentes, incorporando os civis à sociedade mongol. No entanto, o século XX atrasou demais o desenvolvimento do país e a Mongólia acabou se alinhando com o comunismo, fazendo assim parte da União Soviética. Entre 1989 e 1990, a Mongólia fez a sua Revolução Democrática, rompendo com a União Soviética e por isso hoje em dia só há uma cidade de fato no país, que é a capital Ulaanbaatar. Durante o inverno Ulaanbaatar é considerada uma das capitais mais poluídas do mundo, por conta das queimadas de madeira e outros materiais do tipo, como lixo, usado para aquecer as casas. Nepal. O local que mistura vigor cultural com as mais modernas instalações, é um lugar adorado pelos turistas que já estiveram lá. Katmandu, capital do Nepal, hoje é uma velha cidade fascinante onde os pagodes, que são aquelas torres com múltiplas beiradas, muito comum na China, no Japão, nas Coreias, no Nepal e em outras partes da Ásia, e suas ruas estreitas com paralelepípedos, velhas janelas esculpidas e santuários de pedra, servem para mostrar o drama na vida. Lá as experiências são incríveis, vistas fascinantes e o clima é encantador, haja vista que a cidade de Katmandu é enriquecida com mais templos do que casas, além de mais festivais do que o número de dias em um ano, como o mais novo conceito de maratona do Everest, a competição de polo de elefante, que acontece todo ano no Nepal. Além disso, o Nepal é uma terra de pioneirismo artístico, com produtos feitos por artesãos do Nepal, incluindo joias de prata, estátuas, instrumentos musicais, tankas, pinturas, máscaras, fantoches, produtos de papel e seda, e vestimentas feitas à mão. Nepal também é o destino ideal para o turismo de aventura, por conta de sua formidável e variada geografia, inerentemente repleta de natureza rica e refrescante. Uma vez no Nepal, a pessoa poderá aproveitar diversas atividades ao ar livre, como fazer parapente e até mesmo observar os tigres de Bengala, na densa floresta de Chitwan. Dotado de 8 dos 14 picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest, o Nepal é o mais conhecido centro de montanhismo, além do trekking, rafting, safari na floresta, exploração da flora e fauna, mountain biking, bungee jumping, observação de pássaros, canoagem, escalada de rochas, voo nas montanhas, equitação, pescaria e caça ao mel, as quais são também opções do turismo de aventura. Bom destino turístico para amantes da natureza, o Nepal é também o habitat de uma grande variedade de fauna e flora em seus parques nacionais e reservas. Os turistas podem participar de safaris na floresta ou ficar nos mais belos resorts selvagens do Nepal. Só o Parque Nacional de Chitwan tem aproximadamente 50 tipos diferentes de mamíferos e 450 espécies de pássaros. Localizado a mais de 9.000 pés, o Parque Nacional de Sagarmatha é reconhecido pela Unesco como patrimônio histórico, assim como propriedade de conservação. O vale inteiro, com seus 7 sítios, foi colocado na lista dos patrimônios históricos mundiais cultural. O Parque Nacional de Chitwan foi listado como sítio de patrimônio histórico. O lugar tem fauna e flora muito ricas. Uma das últimas populações do rinoceronte asiático de um chifre vive no parque que também foi um dos últimos refúgios do tigre de Bengala. Um diferencial do Nepal é que turistas também podem receber serviços médicos de qualidade e por preços acessíveis. O Nepal oferece tratamento médico econômico e acessível, feito por médicos qualificados e que falam o inglês de forma fluente. Homeopatia também é uma forma de tratamento muito popular no Nepal. O país também é conhecido pela excelência em serviços naturopáticos. Os métodos naturais incluem exercício, yoga, reiki, meditação, fisioterapia e outras formas de tratamento que se mostram efetivas, dentro e fora do país. Um país onde a maioria das pessoas moram em áreas rurais, agrega grande importância ao turismo rural, possibilitando aos turistas conhecer os principais tesouros do país, cultura, costumes e tradições.
Nessa modalidade de turismo, permite-se aos turistas conhecer a rotina e a cultura dos nativos, pois eles não irão apenas observar a vida na vila, mas também poderão participar, atuar diretamente nela. Graças aos seus versáteis atributos naturais, culturais e geográficos, o Nepal oferece tudo, para todo o mundo. Omã. Muscat, capital do Sultanato de Omã, é uma das poucas cidades no mundo árabe moderno que preserva em sua arquitetura as características totalmente árabes. Por ordem do sultão Qaboos bin Said Al Said, todas as edificações nesta cidade devem ter por padrão a arquitetura árabe, ou seja, casas brancas, sem telhas e com no máximo 7 andares de altura. Esta foi a forma do sultão preservar a cidade das mega-construções definidas na maioria das cidades árabes que cresceram com o dinheiro do petróleo. Considerada a segunda cidade mais limpa do mundo, ficando atrás apenas de Singapura, a bela capital está encravada entre as montanhas e o mar, sempre decorada com roseiras em suas largas avenidas. Sua mesquita, Sultan Qaboos Grand Mosque, é uma das maiores e mais bem decoradas do mundo árabe, construída com mais de 300 mil toneladas de arenito indiano e tendo o segundo maior tapete do mundo, feito à mão. O mercado de peixes pode ser encontrado no distrito de Muttra, enquanto os shoppings estão espalhados pela capital. As opções de compras vão de pepitas de ouro, linhas de óleos perfumados, açafrão vermelho e, lógico, especiarias. É fácil encontrar prata esculpida e joias de ouro cravejadas com pedras preciosas e o tradicional manicanjar, um tipo de punhal. Além das belezas da cidade, os arredores são ainda mais surpreendentes, com belos castelos, fortes e os sensacionais uades, verdadeiros vales entre as montanhas majestosas, além do deserto com areias avermelhadas e seus beduínos, tornando este destino uma verdadeira e única experiência árabe. Conhecer Omã é viajar para um lugar lindo e intocado. Ali é possível explorar costas praticamente inexploradas. O oceano cintilante e azul guarda uma grande vida marinha, peixes exóticos, golfinhos, tartarugas e algumas das melhores formações de corais do mundo. A algumas horas de Muscat, você entra num mundo diferente, um mundo de jardins de rosas, sobre o topo das montanhas, ruínas antigas, geysers, uma das maiores câmaras subterrâneas do mundo, místicas montanhas e o esplendor do deserto. A magia e a atmosfera mística de Omã são impossíveis de resistir. A história em Omã está ao seu redor, desde as antigas muralhas do Forte Bala, patrimônio da humanidade pela Unesco, passando pelo, cuidadosamente preservado, Castelo Jabrin, datado de 1670, até a arte do, construção de certas embarcações à vela e que foi passada por gerações, revivendo a glória de uma antiga civilização. Explore a terra onde as histórias das 1001 Noites ganham vida e visite as escavações arqueológicas, cobertas de mitologia. Descubra os diversos segredos por trás das proibidas faces das montanhas, vilas abandonadas, desfiladeiros profundos e sumidouros. Cada nascer do sol, em Omã, ilumina 3.165 quilômetros da costa de algumas das mais primitivas praias do mundo. Navegue por baixo das arcas rochosas e calcário, até chegar às praias escondidas. O vasto e extenso silêncio do deserto é um antídoto para a vida moderna. Você vai se apaixonar pela beleza do deserto, à noite, enquanto a areia esfria e 1 milhão de estrelas aparece. Acampe para sentir o sabor de viver tradicionalmente no deserto, num dos vários acampamentos turísticos. Viva a experiência e a emoção de dirigir em dunas de areia, e aprenda mais sobre o povo beduíno. Paquistão. Sendo um dos países menos visitados do mundo, o Paquistão precisa ser melhor visto pelos turistas, pois é um destino mágico, porém delicado, a ser considerado com muito cuidado. Fazer turismo no Paquistão não é para todos, mas aqueles que escolherem viajar para este destino não se arrependerão. O que não faltam são relatos de viagens maravilhosas. Visitar o Paquistão é sempre uma experiência enriquecedora devido ao seu povo muito acolhedor, às suas paisagens deslumbrantes, e ainda, aos seus lugares históricos surpreendentes. Aos turistas mais aventureiros, o Paquistão oferece paisagens de tirar o fôlego, sendo estas as mais bonitas de toda a Ásia. Berço de uma civilização antiga, o Paquistão está cheio de locais arquitetônicos sublimes. O Paquistão, encruzilhada cultural entre o hinduísmo, o budismo e o islã, oferece a oportunidade de apreciar as suas maravilhas culturais impregnadas de história. Apesar de alguns monumentos terem apenas algumas décadas de existência, como o caso do mausoléu de Quaid-i-Azam, em Karachi, outras atrações presenciaram o nascimento das civilizações milenares como as ruínas arqueológicas de Mohenjo-daro, em Larkana. O Paquistão é um destino ainda desconhecido e pode surpreender os turistas com a autenticidade e seu charme muito peculiar, saindo totalmente do chamado turismo de massa, pois quando chegar ao Paquistão, notará que o termo grandes espaços abertos assumirá um novo significado.
Rodeado pelo Irã, Afeganistão, China, Índia e Mar da Arábia, este país é uma federação de 5 províncias. Quando viajar ao Paquistão, as portas de uma terra geograficamente acidentada se abrirão para caminhadas emocionantes no coração de paisagens magníficas dos seus picos de mais de 6.000 metros, e nas suas cidades com monumentos históricos incomparáveis. Tem que se levar em conta que o Paquistão é um país bem diferente, sendo necessário maior cuidado com relação à saúde durante sua permanência no país, dispensando especial atenção às vacinas. Proteja-se contra os principais riscos e faça as vacinações universais. O Paquistão é um país com grande variedade de atrações turísticas, incluindo alguns dos destinos mais famosos da Ásia do Sul. São eles: Cidade Velha de Lahore, uma cidade histórica no noroeste do Paquistão, conhecida por sua arquitetura mogul, mercados animados e deliciosa culinária. Vale do Unza, uma vale pitoresca localizada no norte do Paquistão, conhecida por suas belas paisagens e cidades antigas. Ilhas do arquipélago de Tiurna, um conjunto de ilhas tropicais no Golfo de Omã, conhecidas por suas belas praias e mergulho. Montanhas do Himalaia. O Paquistão possui uma grande parte da cordilheira do Himalaia, incluindo alguns dos picos mais altos do mundo, como o K2. Estas montanhas oferecem a oportunidade de caminhadas e escaladas. Karakoram Highway, uma estrada de montanha incrível que atravessa as montanhas Karakoram e oferecem vistas deslumbrantes do paisagem. Cidade Velha de Mardan, uma cidade antiga no noroeste do Paquistão com ruínas de um antigo império grego e um museu que apresenta artefatos históricos. E finalizando, a cidade de Quetta, uma cidade no sul do Paquistão. Agora, convido a todos para assistirem a parte 4 da Ásia. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para ver outros vídeos de turismo.